From where we began, and I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and we're smooth. Turn to a friendship and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, that love will never get lost. And when brotherhood comes first and that line will never be crossed, established it on our own when the line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family? Olha aí, 9 horas em ponto, tá? Dessa vez eu parei no horário. Excelente. Pessoal, sejam bem-vindos a todos. Hoje estamos ao vivo também no YouTube, tá? Eu coloquei aí o link para quem quiser assistir no celular, não puder ficar aqui, mas que bom que estão aqui. Hoje a gente vai falar especificamente de Record Triggered Flow, né? Todas as funcionalidades do Record Triggered Flow, caminho assíncrono, caminho agendado, né? Scheduled Path, os elementos, todas as variáveis utilizadas no Record Triggered Flow, recursos, então tudo estará ali disponível. Eu vou dar a palavra hoje para Eline, porque ela vai apresentar, já começando apresentando o Flow, pode ser, Eline? Para você começar, ela vai... Deixa eu começar a gravar aqui antes de mais nada. Porque a Eline tem uma daily, então ela tem que apresentar antes da daily, né? Ela vai apresentar um Record Triggered Flow com uma nova funcionalidade que saiu na Winter, né? Winter de 2000. Exato, foi na Winter 24. 24, isso aí. Uhum. É a que a gente tem hoje disponível em produção. Então, para quem não conhece o Breakfast and Learn Flow, eu não coloquei na apresentação aqui ainda, eu já vou passar para ela. É um encontro semanal. Semana que vem a gente não vai ter, por ser carnaval, né? Eu acho que ninguém vai estar aqui, nem eu. Mas todas as semanas, terça-feira. Talvez a gente faça em outro dia para alterar um pouquinho, variar, mas toda semana a gente vai estar aqui presente falando de alguma coisa sobre flows, tá? Então, é de manhã, 9 horas da manhã. A gente dispara e-mail, comunica também no LinkedIn, nos grupos de WhatsApp que nós participamos. Sejam todos bem-vindos. O intuito aqui é ser inclusivo, né? Dar palavra a quem quiser. Mas vamos começar com a apresentação da Eline. Depois eu entro para falar um pouquinho mais dos recursos e elementos do Flow, do Record Triggered Flow, para a gente dar continuidade. Sejam todos bem-vindos. Eline, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. O Guilherme começou com a ideia de dar a palavra para a gente, e os monitores que entraram nessa de ser os primeiros, as primeiras cobaias, né? E, na verdade, para nos incentivar também, né? A gente acha que a gente não consegue ou que não sabe o suficiente. Quando eu entrei em Salesforce, eu escutei muito a ideia de que o que você sabe está a um passo de alguém à frente ou um passo de alguém atrás. Então, você sempre vai ter o que ensinar para alguém. Você sempre vai ter algo a transmitir. Então, a gente fica sempre nervoso ali de tentar, gente, será que eu vou dar conta, falar o suficiente? Então, eu vou compartilhar a tela para vocês. Eu não tenho uma apresentação sobre isso, mas eu vou falar sobre o custom error, ou o erro personalizado, tá? E o que acontece? Como o Guilherme já falou, ele foi introduzido na Winter 24, e esse erro personalizado, ele trouxe bastante vantagens, porque para quem vinha fazendo Flow anteriormente, a gente via que o Flow, ele não tinha uma forma de você dizer exatamente qual era o erro que estava acontecendo, né? Só passava lá a mensagem padrão, que a plataforma já deixa para a gente, e as pessoas não precisavam debugar muita coisa até descobrir onde é que estava o erro, enfim. Então, era um desafio, porque para quem fazia o Flow de forma mais avançada, tinha que criar
um campo de tipo checkbox e fazer o checkbox marcar para quando... Isso era uma alternativa, tá? Marcar o checkbox para quando desse o erro, para ele saber ali que o erro aconteceu por causa daquilo. E eles introduziram, e o erro ele pode ser usado tanto como uma validação, né? E ele também pode ser usado no elemento de falha. Então, vai facilitar ali descobrir exatamente. Você pode ali criar o elemento de falha e colocar, depois do elemento de falha, o custom erro. Ele fica aqui, gente, ó. Deixa eu trazer ele para cá. Ó, o custom erro. Ele abre uma janelinha, tá? Eu já criei um flow aqui para vocês verem como é a funcionalidade dele. Então, você coloca um label, você escreve qual é o nome error. Você tem condições de colocar para ser setado tanto dentro da janela, da record page, da página, então ele vai aparecer ali em cima, uma mensagem dizendo, ou na própria linha do campo. Daí você escolhe o campo que você quer que o erro seja setado e você coloca na mensagem de erro. Outra vantagem, você pode escrever um preencha o campo antes de atravessar, ou você pode colocar antes de seguir a etapa, ou você pode inserir o campo aqui. Então, você tem condições de, na própria mensagem, mesclar. Também é uma informação legal, ele mescla o campo. O recurso que a gente sempre usava muito nos e-mails, né? Aquela mesclagem de campo. Então, aqui, essa é a carinha do custom erro, tá? Você consegue, a mensagem personalizada consegue escrever o que for. Para vocês entenderem, eu fiz já são 2 flows pequenininhos para vocês entenderem como é que é na criação de um registro e depois que ele é criado, quando é no update. Então, eu fiz os 2 para o objeto oportunidade. Tá aqui, ó, o type field e o account name. Eu vou criar uma oportunidade só para vocês verem a validação. E o que acontece? A mensagem é muito parecida com a mensagem da regra de validação. Bem, eu não arrisco, Eline, no seu início de Salesforce, dizer que isso aqui vai substituir a regra de validação. Ele está aqui, ainda precisa de um pouco mais de recurso para atender o que a regra de validação faz. A gente sempre tem a história de quando chega um recurso dele, calma aí, eu acho que não chega a isso, Maurício, falar. Mas ele ajuda muito mais do que a gente falou, né? Inclusive, quando você Maurício, seu áudio está atrapalhando um pouco. Não dá para ouvir ela bem. Quando você tem, por exemplo, a situação de limite de regra de validação atingida, que aconteceu já numa org que eu trabalhei, era uma org legada, e quando a gente pegou a org já estava com mais de 90 regras de validação por campo dentro do objeto oportunidade. E chegou um ponto que a gente não conseguia mais fazer, e a gente precisou criar um flow de validações. Então, é um flow que tinha várias validações de campo com justamente o custom erro. Atendia para que a gente tivesse ali uma refatoração daquelas regras de validação que existiam. Até porque o objeto personalizado, o objeto padrão oportunidade, ele tem um limite de 100 regras. Então, para vocês verem um tanto de regra que existia. Eu criando aqui vamos lá para a gente ver o funcionamento. O primeiro que eu fiz foi para o campo tipo. Então, é quando a oportunidade é criada. Quando eu vou criar a oportunidade, eu pedi para que o campo tipo, o type, ele fosse obrigatoriamente preenchido. Vocês veem que ele não tem aqui o asterisco vermelho, não é um campo obrigatório aqui. Então, eu vou criar com poucos valores, só para vocês entenderem. Então, Breakfast and Learn Type. Eu vou deixar essa aqui. Não é obrigatório colocar ainda a conta. Eu vou dizer que está na prospecção. E o lead source é web. Então, eu não vou preencher o campo type, tá bom? Então, quando eu tento salvar, ele diz, ó, opportunity type e favor preencher campo type antes de seguir. Isso aqui, ó, favor preencher o campo type antes de seguir, é a minha mensagem que eu escrevi
Eu vou abrir o flow para vocês olharem. E ele marcou aqui, porque eu pedi para que fosse no campo. É uma coisa diferente da funcionalidade ali da regra de validação, que ela não vem aqui e bota 2 pontos, o campo. A regra de validação, ela simplesmente coloca o texto que você mencionou ali para dar de mensagem de erro. Então, sei lá, talvez seja uma coisa para mudar, até porque você, do mesmo jeito quando você coloca a mensagem no topo, ele faz a mesma coisa, faz menção ao campo, mesmo estando falando do campo, né? Então, ok, vou cancelar aqui e vou colocar o type. Se eu colocar o type, ó, e salvar, ele vai passar. Então, né, consegui criar a oportunidade, coloquei o type. Venho aqui para essa oportunidade. Ela já está criada. Existe a outra regra que após a criação, eu vou fazer um update nela, vou atualizá-la. E a regra diz que eu não posso mudar o estágio, a fase da oportunidade, sem que a conta esteja preenchida. Então, eu tentar mudar, vou mudar aqui pelo campo, tá? Mas lembrando que a gente consegue mudar aqui também pelo path. Então, eu vou tentar mudar para qualificação. Então, se eu tentar salvar, ela vai dizer, ó, essa aqui é sem botar a mensagem no campo. É uma mensagem de record page, tá? Só para vocês verem a diferença também. É uma mensagem de record page, ó. Preencher o nome da conta antes de avançar a etapa. Aqui, ó, ele não vai dizer o campo, ele só vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Então, eu vou aqui, ó, teste de validação, uma conta que eu já tinha criada, e se eu salvar, ele vai permitir salvar e mudou a etapa, porque eu atendi o critério. Aí, Eline, como é que você fez isso? Vamos lá para a carinha do flow, para ver o que é que tem no flow. Deixa eu fechar esse aqui. Não vou salvar, tá? Esse aqui, ó, é o do campo tipo. Sim, eu criei colocando um elemento de decisão para que o que ele fizesse ali, se sim, eu quero criar uma nova oportunidade, tá sem o campo type, e não para ele fechar. Então, aqui, ó, foi criado dentro do objeto oportunidade, justamente na hora que é criado um registro, e é um fast field update. É um antes, me desculpa, é um before, tá? É um antes de ser salvo. O elemento de decisão tem aqui as condições, eu só quero que quando o campo oportunidade, tipo da oportunidade, o type, tiver nulo, verdadeiro, e ele entre para entregar a mensagem de erro, que é justamente essa aqui que eu coloquei, ó. Por favor, preencher o campo type antes de seguir. A Eline, tu podia mesclar? Podia. Ao invés de escrever type aqui, eu podia colocar aqui o opportunity, o record de opportunity e colocar o type. Ó. Type. E ele ser mesclado aqui. Deixa eu só apagar esse aqui. Que é a opção da mescla de campo. Ó. Record type. Record.type, tá? Teria como fazer isso também. É um caminho simples. Nesse caso aqui, digamos, se eu estivesse substituindo a regra de validação. Mas um flow maior, a gente tem como usar esse elemento aqui, como eu falei anteriormente, depois do elemento de falha. Daí você consegue ter uma resposta maior do que está acontecendo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só mostrar. Algo a acrescentar, Guilherme, Maurício? Eu acredito que essa foi a contribuição em relação ao elemento. Eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre ele, tá? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Como eu sou criança ainda nos flows, né? Se eu não souber, eu passo para o mestre, viu? Eu tô engateando nos flows, né? O meu negócio é código. Mas uma pergunta agora, que quando você mencionou essa parte da regra de validação. Uhum. A regra de validação, ela funciona para validar dentro do objeto. Exato. Né? Então, a integração pega e coisa assim. Essa nova funcionalidade da Salesforce dentro do Flow, ela pega ações de integração, ela vai me jogar, tipo, se eu criar um Flow numa conta e trazer dados externos para dentro, fazer um update, um upsert, ou o que seja, ela vai me bloquear também, tipo assim, tá faltando tal informação, ela vai mandar pro outro sistema dizendo, ó, tá faltando isso. Como uma regra de validação ela realmente faz dentro do objeto? Olha, eu já fiz
eu fiz recentemente num projeto que eu trabalhei, em que a gente tinha uma integração com o objeto e a gente precisava validar o preenchimento num campo que vinha valores de integração. E ele conseguiu pegar, tá? Show. Então, ele só conseguia avançar a etapa se determinado campo tivesse preenchido. Foi exatamente nesse que eu precisei refatorar regras de oportunidade. E ele pegou. Então, ele conseguiu dizer que só avançaria a etapa ali com a integração se o campo tivesse pegado. Né? Era até pegar um campo para depois a criação do caso. Aí ele conseguiu pegar assim. Beleza, obrigado. E aí, Guilherme? Show de bola, é isso mesmo. Lembrando, Maurício, que esse erro aí é para o Record Triggered Flow mesmo, não para o Screen Flow. Né? O Screen Flow a gente já tem o caminho de falha ali como padrão. E esse daí pode ser utilizado também para um caminho de falha, né? Para exibir a mensagem. Porque antes só exibia aquela mensagem padrão, exato. E agora a gente pode personalizar a mensagem, apesar de não ser uma pop-up, vai ser uma mensagem de baixo no campo. Isso adianta muito. Então vamos lá? Eline, mais alguma consideração, gente? Mais alguma? Se alguém precisar de mais alguma informação, eu peguei uns artigos sobre e eu passo depois no grupo ali, o pessoal lê um pouco mais, tá? Só uma coisa para adicionar. As regras de validação ativas dentro do objeto são limite, são de 500 agora. Tá? São 500? Uau, que maravilha! 500, tá? Teve um pequeno upgrade lá. Uhul. E são 500 regras de validação. Devido a essa complexidade do business, né? Tipo, eu acho bastante, sim. Mas só para anotar aí que já fizeram uma atualização para isso. Descobriram que tem gente que quer uma regra de validação por campo e tem 1000 campos em alguma coisa. E aí, gente, o que vai fazer? Muito bom. Obrigada, Maurício. Guilherme, fique à vontade. Beleza, muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só um segundinho. Bem, para quem ainda não está na apresentação, o caminho dela eu vou passar aqui. Provavelmente ninguém está ainda, né? Eu acabei de abrir. Está aqui o link. É só rastrear o código aqui, o QR Code, vocês podem entrar, ou se não, utilizar esse website, menti.com, e utilizar esse código 13460803, que vocês vão entrar na apresentação online, tá? Porque hoje eu vou fazer um quiz rapidinho com vocês, beleza? Então, tá aí, depois eu fixo, mas quem não tiver, é só pedir novamente o código da apresentação. Muitas pessoas querem a apresentação, então é só acessar ela aí, tirar print e tudo mais. Usem nossa hashtag, né, Aline? Eline. A hashtag é Breakfast and Learning Flow. Compartilhe, pode tirar um print aí da tela, aparecer a sua carinha para tirar um print, para a gente divulgar no LinkedIn, para mais pessoas se engajarem nesse evento, que é semanal, então a gente precisa de engajamento para que todos estejam presentes e a gente não desestimular, né? Então, fiquem à vontade. Palavras do dia aí, ó, para quem não, da tarde não, mas é do dia, da manhã, eu acabei não alterando. Mas podem acessar, digita a sua palavra do dia para a gente formar uma nuvem de palavras e compartilhar, né? Como sempre. Vou tentar tirar esse QR Code aqui para não atrapalhar a nossa nuvem. Pronto. Conhecimento domina sempre. Você vai mandar esses cafés aí para gente? Isso daí eu ganhei, que uma aluna do Breakfast Learning Flow no ano passado. Não sobrou mais não. Inclusive, eu acho que ela parou a produção no momento. Feliz porque tá chegando o carnaval, né? Hoje, terça-feira, falta só, na prática, uma semana certinho para dia do carnaval.
Perfeito. Ó, Record Trigger Flow, principal palavra do dia, conhecimento, aprendizado, feliz, aprendizado, amor, foco. Muito obrigado pela participação, gente. Eu vou tirar um print aqui da nossa palavra do dia. Tá tarde. Tirando agora. Já alterei as palavras do dia ali, para ficar bonitinho, né? Perfeito. Tipos de flow. Eu vou repassar alguns tipos de flow rapidamente para vocês lembrarem o que é Record Trigger Flow, para quem não sabe o que é Record Trigger Flow, tá? A gente tem os tipos de flow core, eu já falei na segunda aula, então é bom relembrar aqui na segunda, terceira, eu dou umas pílulas de conhecimento aí, de lembrança também, porque a minha mente é fraca, então eu gosto de lembrar sempre. A gente tem os com gatilho e os sem gatilho. Precisam de gatilho externo, Screen Flow e Auto Launch Flow no Trigger. Lembrando, são 6 tipos core, tá? Não tem mais que isso. Temos outros templates e temos outros tipos de flow. Se você for no Help da Salesforce, vai estar um monte de tipo de flow diferentes desses aqui. Mas esses são os core. Quando você clica em novo, vai aparecer a telinha de 6. Se você acessar mais templates, você terá uma lista com muito mais e cada vez mais, inclusive, estão sendo divulgados, tá bom? Mas a gente tem aqui, precisa de gatilho, é que precisa de algum disparo, ou seja, eu preciso colocar como componente numa Lightning Record Page, eu preciso de um botão para acessar, eu preciso de uma Quick Action, alguma coisa para lançar esse flow. Uma Apex Trigger, uma Visual Force Page, um Lightning Web Component, um Component Aura, qualquer um desses lança esse tipo de flow. Os lançados de forma independente são aqueles que têm o trigger dentro, tá bom? Que você configura o trigger no próprio flow. Não precisa configurar outra coisa para disparar o flow em questão. Então, os que são lançados independentes aí. Schedule Trigger, pelo próprio nome diz, é por agendamento. O Record Trigger, como o próprio nome diz, é pelo próprio registro, uma ação dentro do próprio registro, seja de criação, update ou delete, tá bom? Platform Event Trigger é uma ação que acontece dentro de um evento de plataforma, e aí esse flow dispara por conta do evento de plataforma. Isso é muito utilizado para integrações. E o Record Trigger Orchestration, que aí é o record que dispara uma orquestração de fluxo, ordenado por steps e cadeias, né? Eles são cadenciados. Isso já está incluso aqui nas nossas futuras apresentações, tá bom? Beleza. A gente vai falar do que tem o trigger no record, ou seja, o record, o registro, dispara o flow em ação, o processo de automação. Esse cara aqui, ele surgiu há 3 anos. É um dos mais novos, mas é um dos mais antigos. Os mais antigos são os Auto Launch Flow no trigger e o Screen Flow. Eles foram lançados, mas ambos não tinham, como eu falei antes, eles não tinham um gatilho independente. Eles precisavam ser puxados por um Process Builder, um Workflow Rule, Apex Trigger, etc. Agora não. Agora a gente tem o Record Trigger Flow, que substituiu 100% a Workflow Rule. Por isso que esse se transforma no principal flow hoje em dia, com substituição a Workflow Rule. E, obviamente, depois substituindo o Process Builder. O Process Builder tem um pouco mais de componentes do que o Record Trigger Flow no caso, né? Porque o Process Builder também era, na época, um auto-launch no trigger, beleza? Então, o Record Trigger Flow, para quem quiser começar, eu sugiro esse. Porque uma organização que ainda tem as Workflow Rules, porque o Workflow Rules ainda existem, só não podem ser criadas em prod, né? Você vai pedir alguma consultoria, vai pedir para você converter o Workflow Rule, o que vai virar? Ou um auto-launcher no trigger ou um Record Trigger Flow. Para você criar do zero, vai ser isso aqui, Workflow Rule, Record Trigger Flow, beleza? Então, é executado automaticamente quando o registro é criado, atualizado, criado e ou atualizado e excluído, beleza? Considerando um dos flows mais complexos devido aos diversos cenários possíveis, né? Porque quando você mexe com registro, você pode configurar gatilho, pode configurar tempo, pode configurar execução assíncrona e muitos outros elementos, tá bom?
Características. Realiza atualizações antes de salvar o registro que aciona o fluxo. O que eu coloquei antes de salvar? Tudo bem, a gente tem o before save e o after save. Mas ele vai executar as ações dentro deste registro antes dele salvar. Se acontecer algum erro, faz o rollback, beleza? Então, antes de salvar, dá o committed to the database, beleza? Então, mesmo se for um after save, ele vai executar tudo e depois vai para a base de dados, ok? Mas é basicamente isso. Ele faz as atualizações em registros ou no registro antes do salvamento. Se você tiver um rollback, ele faz um rollback também. Gatilhos possíveis: criação de registro, atualização de um registro ou exclusão de um registro. Vantagens: automatização de processos baseados em eventos de registros que acontecem no próprio registro, maior controle sobre ações em registros específicos, porque você pode determinar quais registros serão atualizados nesse record trigger, e melhoria na eficiência na resposta a eventos de dados. Lembrando que o record trigger, ele executa por um ID só, né? Ele vai rodar por um registro. É diferente do schedule trigger, né? Que você pode pegar vários registros ao mesmo tempo, mas o que dispara esse é só um registro. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa, é só um registro que faz disparar o record trigger. O auto launcher no trigger, não. Pode ser chamado e ser composto por uma variável de coleção, por exemplo, para rodar vários registros. Mas o record trigger pode executar a ação não somente nele, mas em vários registros. Principalmente quando for after save, mesmo registros de outros objetos. Okay? Então, regras de execução. A ordem respeita as regras gerais do Salesforce. Isso é importante, isso é mais complexo, que ninguém presta atenção, mas é importante saber. Um flow after save não pode ser executado antes de um before save, ou trigger de Apex, beleza? Então, after save, depois os before save e depois o Apex triggers, ok? Before save, antes do Apex trigger e antes do after save, por exemplo. Ordem do trigger, dos flows com valores de 1 a 1000, valores mesmo de ordem, né, de ordenação, executa em ordem ascendente. Começa do mais baixo até o mais complexo, né, o maior. Com valores iguais, a ordem alfabética pelo nome. Ou seja, se ele não tiver um valor de ordenação, vai ser pela ordem alfabética. Ou pelo nome da AI, não pela label do flow, tá? Flows sem valores de ordem executam baseados na data de criação. Se ele não tem valor nenhum, aí a data de criação. Tanto é que se você não colocar uma ordem de execução no flow, se eu criar um flow hoje e já existisse 2, ele seria a ordem 3, beleza? No mesmo objeto, tá, gente? Flows com valores de 1001 de ordem a 2000 executam após os anteriores, também em ordem ascendente. Práticas recomendadas: distribua os valores de ordem de trigger, 10, 20, 30. Por quê? Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí, esse flow tem que executar antes do 2. O que você faz? Você vai ter que alterar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, somando mais um em cada um para colocar um com 2. Então, coloque de 10 em 10, tá? 10 em 10, se você precisar colocar entre o 10 e o 20, aí vai ser o 11, por exemplo. Beleza? Uma dica importante. Elementos do nosso flowzinho aqui. Agora, antes de entrar nesse elemento, eu vou compartilhar minha tela para a gente ver na prática, tá? Eu estou numa organização que já tem a Release Spring, tá? De 2024, então tem algumas funcionalidades novas, mas o Record Trigger do Flow não tem nada muito aparente, não. Vamos colocar aqui, ó, New Flow. Três maneiras de criar um Record Trigger Flow. Aqui no New Flow, ok? A outra maneira é Flow Trigger Explorer. Quando você clica no Flow Trigger Explorer, você escolhe o objeto, ok? Se eu escolher Account, por exemplo, eu posso criar um Before Save, um After Save e um Flow After Save com uma ação assíncrona aqui também. É a mesma coisa se eu clicar aqui ou aqui, beleza? Porque aqui exibem os flows. Outra opção de criar flow e acessar
o Explorer é aqui, ó. Você entra no objeto, no Object Manager. Oi. O Thiago Fernandes levantou a mão. Acredito que tem ficado alguma dúvida. Beleza. Pode falar, Thiago. Opa, bom dia, pessoal. Guilherme, uma dúvida sobre a ordem de execução. Por exemplo, o flow before, ele vai rodar, só que e uma trigger before? O flow roda depois da trigger before ou ele roda antes? E a mesma coisa para o after. O flow after roda antes ou depois de uma trigger after? Ali, pelo que eu entendi, o flow vai rodar depois da trigger. É isso? Antes da trigger. Pela documentação. Tá. Eu entendi. Eu vou até confirmar aqui, mas aí a gente vê. Você está falando da trigger Apex, não tem uma Apex trigger, né? Isso. Tá. Depois eu até acesso a documentação aqui para a gente ver junto. Inclusive, teve uma atualização nessa documentação para a ordem de execução também. Não sei, ó, mas... depois eu confirmo, mas tá aqui, ó, a documentação. Record trigger, né? Aqui, ó. Before save updates in flows are executados imediatamente antes da Apex, com o before trigger. O after, então, também deve executar antes de uma trigger after, né? É sempre aqui, ó, process after trigger. É a mesma coisa. Beleza? Show, obrigado. Nada. Então vamos voltar ali, ó. Outra forma de eu acessar o meu Flow Trigger Explorer é entrando no meu objeto, Flow Trigger, e aqui eu posso criar um novo Flow também. Então existem esses 3 caminhos padrões, né? 4 se eu clicar no Flow Trigger Explorer de novo, nesse objeto que eu estou dentro. Tá bom? Então, Flow Trigger Explorer. Aqui, como é que eu ordeno os flows? Aparece exatamente nessa tela aqui no Flow Trigger Explorer. Você pode entrar na configuração do flow, mas essa é a melhor maneira, porque você visualiza todos os flows que existem aqui dentro. Pelo trigger, tá? Ó, pela configuração de execução. Criado, ou atualizado, ou apagado. Que aí, para cada uma ação dessa, existem uma ordem diferente. Created and updated vai aparecer também, mas você configura a ordem de acordo com a ação que você faz, DML que você faz dentro do seu record, dentro do objeto em específico, né? Beleza. Vamos voltar, então, pelo caminho padrão que a gente tem lá, o Flow Trigger aqui. Vou fechar algumas telas. No meu Flow Builder, entrei no novo Flow, e esses são os tipos Core, tá vendo? Core aqui de Flow, são 6 tipos. Todos os templates estão aqui, beleza? Mas eu vou especificamente falar desse cara aqui, Record Trigger Flow. Pela própria descrição diz, ele é executado ao criar, atualizar ou apagar um registro. Vamos criá-lo. Dentro dele, nós temos a configuração padrão do objeto. Para quem perdeu algumas aulas aqui, a gente tem a toolbox aqui, né, do lado. Quando é auto layout, os elementos não são exibidos. Aqui tem a configuração de auto layout e freeform. Mas para você configurar um Record Trigger Flow, a primeira ação que você tem que fazer é selecionar o objeto. Então, vamos selecionar o objeto oportunidade, por exemplo. Oportunidade. E aí o trigger de disparo. Lembra da ação que vai executar dentro do registro para disparar esse flow? Vai ser uma dessas aqui, ó. Criar, atualizar, criar ou atualizar, né? E quando o registro é apagado. Quando o registro é apagado, a gente só tem o caminho after save, after delete, né? A gente não tem um before delete ainda, né? Mas o record is created or updated, por exemplo, a gente pode utilizar o before save, mesma coisa para o updated, mesma coisa para o created. Então, vamos colocar aqui um flow que vai rodar quando uma oportunidade é criada ou atualizada, beleza? Então, a gente cria uma oportunidade e nessa oportunidade vai rodar esse flow. Para o flow rodar, a gente tem os entries, os disparos possíveis. Eu posso filtrar qual condição vai fazer com que isso execute, né? É a mesma coisa com o Apex Trigger. Você configura
quando ele vai rodar no header lá. Então, eu vou executar quando todas as ações foram atendidas, quando todas as condições forem atendidas, quando qualquer condição for atendida, né, uma, outra, uma lógica específica ou uma fórmula evaluates to true, uma fórmula cujo resultado seja verdadeiro, tá? Então, se o record type for igual a tal, executa, por exemplo, tá? Então, vou colocar quando todas as condições forem atingidas aqui, ok? Quais condições? Aí, eu vou dizer, a condição tem que pelo menos falar que is one, por exemplo, né? Uma oportunidade. Eu tenho duas opções, is one, is closed. Né? Fechada, ganha e perdida, vai estar em is closed. Is one é quando a oportunidade está ganha. Então, eu não quero que ela esteja fechada, is closed. Lembrando, is closed é um campo checkbox. Checkbox dá um retorno boolean false or true, 0, 1, né? Então, does not equals true. Ou seja, é fechada igual a falso. Ou eu poderia colocar equals false. Ou seja, essa oportunidade não está fechada ainda, a oportunidade está aberta. Eu quero garantir que não está ganha. Muito difícil de ter esses dois, porque uma fechada, fechada ganha, vai estar fechada. Então, é equals false também aqui. Tá bom? Esse flow, quando ambas as condições forem atingidas, ou qualquer uma condição for atingida, ou seja, ele vai executar se ele não estiver fechado ou se ele não estiver ganho, a oportunidade não estiver ganha. Assim funciona, tá bom? A lógica, mesma coisa. Eu posso determinar uma lógica aqui, condição 1 ou 2, e 2, e não sendo a 2, ou eu posso colocar a condição 1 e 2, e colocar aqui um espaço ou 3, e assim sucessivamente. É uma condição lógica mesmo. Então, vou colocar um olho aqui. Eu não quero que esteja ganha e nem quero que esteja fechado, beleza? Tem dois caminhos. Toda vez que o registro é atualizado ou toda vez que o registro... ou quando o registro atingir esse requerimento. Somente quando a condição atingir esse requisito aqui. Tá bom? Nesse caso aqui, é muito raro acontecer essa saída. Mas, por exemplo, se eu alterei o status, voltei de closed one para um status que seja aberto da oportunidade, esse registro vai atingir essa condição. Se eu atualizei o registro e não mexi no status, se eu deixar aqui, ele não vai rodar. Entendeu? Porque não foi a ação no registro, a atualização do registro, que fez disparar. Eu só dispararia, quando eu seleciono isso, esse trigger só vai executar quando uma ação específica atingir isso daqui. Quando eu fechar a oportunidade ou quando ela deixar de ser ganha. Beleza? Então, eu vou rodar sempre o meu flow aqui. Independente se a ação que ocorreu no flow, imagina, eu atualizei um produto no meu registro, né? O produto no meu registro foi atualizado, o flow vai disparar de novo quando eu coloquei isso aqui, mesmo se essa condição não for atingida. A condição está atingida, mas não foi a ação que fez com que ela fosse atingida. Ok? Dúvidas, gente? Isso é um pouco complexo, mas é muito útil. Senão, vamos seguir. Aqui eu tenho before save e o after save. Quando eu coloco o before save, eu vou colocar aqui no freeform layout, por exemplo, para a gente visualizar. Aqui no freeform, olha, a gente tem os elementos disponíveis para o before save e o after save. Como está no before save, eu só tenho ações, está vendo, no próprio registro. Eu não tenho uma ação, não tenho execução de subflow, não tenho delete record, não tem nada disso aqui dentro, nem rollback. E o update records são registros relacionados a esse próprio registro. Eu não tenho criar registro, nem nada disso. Quando eu seleciono o after save, ou seja, uma ação depois de salvar o registro atual, aí olha só o que acontece ali no... Deixa eu voltar para cá. After save. Opa. Já mostra aqui, ó, delete, get, update,
create e mais outros aqui, como o subflow e a action, tá bom? Então, o after save, você tem muito mais ações e registros, independente se esteja relacionado ou não ao flow em questão, ao registro em questão. Vamos colocar ações e registros relacionados. No final da minha configuração do trigger, eu posso incluir um caminho assíncrono, ou seja, quando um registro externo, uma transação de um registro externo for finalizada, e aí eu posso realizar essa ação do caminho assíncrono. Tudo que está relacionado a esse registro foi realizado, committed to the database, e aí sim dispara o caminho assíncrono. Isso é muito bom para esse caminho assíncrono, por exemplo, se você estiver fazendo uma integração, o HTTP callout que seja dentro do seu flow. Você só vai conseguir num caminho assíncrono, senão você não consegue, tá? Por exemplo, no Fast Field Updates, nem uma action para criar uma HTTP callout eu consigo. Aqui eu ainda consigo, mas só vai realizar um caminho assíncrono, beleza? Por exemplo, vou até demonstrar aqui para vocês, olha. Vou colocar uma action, o HTTP callout. Se bem que não tem configurado, vamos OpenAI aqui, rapidinho, OpenAI Credentials, next. Post. Vou deixar em branco aqui só para mostrar, porque eu acho que já vai dar um erro ali, tá? Depois eu configuro melhor, gente, porque eu não tenho as informações. Mas se eu fosse executar o HTTP callout, o primeiro erro que ia aparecer no debug ia ser que o flow, a ação do HTTP callout só pode ser executada no caminho assíncrono do meu flow, beleza? Ok. E agora eu tenho aqui as ações do meu flow, os elementos, tá? Do meu flow record trigger com after save. Então, posso pegar, criei uma oportunidade. O que eu posso adicionar aqui dentro ainda? Caminhos agendados, opcional, não obrigatório, como o próprio nome diz. Se eu criar caminhos agendados, por exemplo, disparar, vou colocar até em português aqui, disparar task, lembrando da OP aberta, né? Porque lembra que minha oportunidade ainda está aberta. Então, quando que esse disparo vai ocorrer? Quando 2 dias depois da oportunidade ter sido criada, vamos supor, ok? Então, criei a oportunidade, vou selecionar aqui, olha, offset number, é um número mesmo relacionado ao offset options aqui. No caso, eu estou criando uma task para ser disparada 2 dias depois da data de criação da oportunidade. E coloco 2 aqui, beleza? Caminhos avançados, batch size. Por exemplo, se eu fosse executar uma ação em mais de um record, eu posso selecionar o número de registros a serem executados nesse caminho, beleza? Por exemplo, o record trigger foi disparado numa ação de 2001 registros. Vai travar. Então, meu batch vai ser menos que isso. Vou colocar 500 para não atingir os limites de ação de 2000 relacionados a flow. Posso selecionar, ok? Nesse caso, não convém, que eu estou só fazendo na criação de uma oportunidade. O caminho já está definido. Se eu colocar no freeform aqui, no auto layout, ó, nos positions, porque não tem nenhuma, já vai mostrar o meu caminho, o caminho agendado que está aqui do lado. Okay? Eu coloco os elementos relacionados no meu caminho agendado e no meu caminho de execução imediata. Enquanto eu tomo um café, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Eu devo estar explicando muito bem, todo mundo já é expert aqui. Eu esqueci de fazer a pergunta, qual o nível de conhecimento das pessoas que aqui estão. Vamos lá. Record Trigger. Criei uma oportunidade. Caminho imediato para a minha oportunidade. Quando eu acabo de criar a oportunidade, eu posso, já tenho 2 elementos aqui que só tem no Record Trigger Flow, que são o Update Triggering Record, porque é o registro que foi
fez disparar, então eu posso atualizar qualquer registro. Isso é muito útil mesmo, porque você pode clicar aqui, olha, e atualizar sem ter que fazer assignment, sem ter que fazer get record e nada, porque muita gente faz um get record, colocando record ID igual ao ID desse registro aqui, para o relacionamento master detail ou no cap field, para pegar todos os registros relacionados. Aqui no record trig não precisa mais, você já pode fazer uma atualização em todos os registros relacionados a essa oportunidade. Como é que você faz isso aqui? Olha, você já vem aqui dentro do campo de tudo que você quer atualizar. Olha, use the opportunity record that triggered the flow, ou seja, o registro que disparou o flow, no caso, a minha oportunidade em questão, que acabou de ser criada. Atualizar registros relacionados à oportunidade que fez disparar o flow. Então, aqui, você já seleciona o objeto que você quer atualizar. Olha, já vai dar os caminhos de relacionamento, todos os objetos relacionados, tá vendo? Beleza? Imagine se tivesse na conta, vai surgir aqui os contatos relacionados à conta, qualquer coisa relacionada à conta, eu posso atualizar em massa todos esses registros aqui, tá bom? Então, com condições atingidas ou não, que aí o campo que vai aparecer aqui, olha, é do contato, porque é o objeto que eu selecionei ali também. Então, cara, isso é muito útil mesmo para vocês atualizarem. Você seleciona, olha, os campos do contato que serão atualizados, dado uma condição que fez disparar. Tarefas, por exemplo. Se eu selecionasse aqui, tipo, muito útil, né? Eu crio quase sempre isso. Tarefas relacionadas à minha oportunidade. Eu quero fechar todas as tarefas caso o meu trigger fosse closed one ou closed na oportunidade. Eu não vou precisar ficar disparando tarefas para o sales rep, ficar ligando para o cara da oportunidade. Eu posso já fechar as tarefas aqui, né? Os estágios da tarefa, status aqui, colocar como completed. Beleza, aí não vai ficar disparando nada para o cara, para ele lembrar da tarefa, não precisa ficar lá disponível para ele executar, sendo que a oportunidade já foi fechada. Beleza? Entendido aqui, gente? E aí, claro, você pode determinar o ID ou uma variável de coleção que esteja relacionada a esse registro que você criou antes, tá bom? Então, eu só tenho aqui, por enquanto, a variável global do registro que está executando por enquanto, ok? E as condições para serem atingidas também, né? Você vai fazer o mesmo que um update record, né? Aí seleciona o campo aqui, o ID da oportunidade da conta, seja igual ao ID da oportunidade da conta, enfim. Ok? Nesse caso, eu vou apagar esse elemento. Então, send email alert, já relacionado a esse registro, mais um caminho curto que a Salesforce adicionou aqui, ao invés de entrar em action e criar um send email simple, beleza? Porque quando você entra aqui, olha, você procura send email simple. Aquela ali é a mesma coisa que essa telinha, tá bom? Então é um shortcut mesmo, um atalho para esse send email alert aqui. Se você tem o email alert, você já seleciona cliquei errado, o email alert em questão, tá bom? Aí, olha, e-mail alerta, já seleciona o e-mail alert e o record em questão, beleza? A variável relacionada ao contato, ou seja o que for. Então, vamos lá para mais. Action. Action, como vocês sabem, é enviar uma ação ou executar um subflow aqui, que eu chamo um auto-launch flow no trigger, no caso. Custom erro foi o que a Eline demonstrou para a gente. Nesse caso, eu vou disparar uma task lembrando para fechar a oportunidade depois de 2 dias. Como é que eu faço isso? Nesse caminho meu aqui, eu vou criar um registro, né? Na task. Create task. 2 days, por exemplo. Vamos colocar em português, foi mal, gente. Criar tarefa de 2 dias. Deixar assim, ficar bem claro mesmo. Quantas tarefas eu vou criar? Só uma. Usar os valores relacionados a um record ou especificar os valores, né? Valores literais. Eu vou especificar os valores literais porque eu quero escolher o task, porque eu não fiz nenhum assignment para definir ainda. Então, task aqui. O campo da task que eu vou criar
Aí, tem algumas opções aqui da teste, né? Related to ID, vai ser relacionado à oportunidade em questão, que é o meu record, e é esta variável global que eu gostaria de mostrar para vocês mais a fundo. Somente no Record Trigger Flow que a gente vai achar, Record Trigger Flow e o Record Trigger Orchestrator, que a gente vai achar a variável global $record, tá? Que nela está contido todos os campos relacionados e não relacionados do registro que fez com que o flow disparasse, tá bom? Então, se a gente clicar aqui, olha, todos os campos disponíveis no registro, factíveis de seleção, claro, estão aqui, ok? Então, o ORID, por exemplo, o ORID é o relacionamento direto da tarefa com algum outro objeto, né? Ou seja, com que a tarefa está relacionada? Ela vai estar relacionada a esta oportunidade. Então, como é que eu pego o ID da oportunidade? Então, é o record ID, né, da oportunidade. Então, o ORID vai ser esse. Vamos pegar outro aqui. Atividade. Activity Date. Então, vai ser... Aqui eu tenho que criar uma fórmula, né? Se eu vou criar essa tarefa depois de 2 dias, a tarefa vai ser criada no dia 8/2/2024, mas a data de conclusão dessa tarefa eu quero que seja 9/2, por exemplo. Ok? Então eu posso criar uma variável aqui, resource, como fórmula. Vou colocar fórmula para ficar mais fácil, né? Fórmula, day plus 2. Estou escrevendo fórmula, dia mais 2. Simples assim. Isso daqui é API nele, tá, gente? Não pode ter espaços. Então, vai ser um date time aqui. Se não me engano... desculpa, é date, tá? Tá vendo aqui? Activity date é só dia mesmo. Não tem relacionamento com data. Vou inserir outra variável global, ao invés de colocar o today, tá? Então, a variável global, olha, como eu ainda não tenho nada da task em questão, eu só tenho da oportunidade, a data de criação da oportunidade. Então, a oportunidade, vou pegar created date da oportunidade, né? Created date, mais 3, né? Já que o meu criação da task vai ser daqui a 2 dias, e a due date dela, ou seja, a data de execução final dela é mais 1 após a data de criação, então vai ser 3 aqui, check syntax, deu vale, ok, e pronto. Posso adicionar mais relacionamentos aqui na minha task, né? Então vamos colocar um status que, se não me engano, é obrigatório, o status vai ser aberto, né? Tem status aberto e fechado na minha organização. Quem vai estar relacionado à prioridade? É alta, né? Poderia selecionar outra data aqui específica, poderia o closing date, por exemplo, antes de 2 dias do fechamento da oportunidade, e não precisaria de um schedule path, né, nesse caso. Mas nesse caso aqui a gente precisa. A owner ID da task em questão vai ser o mesmo owner ID da minha oportunidade. Neste caso aqui, tá, gente? Então, vamos lá, na owner ID, só colocar o ID. Porque tem um relacionamento direto lá do ID também, owner ID, mas vou deixar desse jeitinho aqui. Se não me engano, não precisa de mais nada de campo obrigatório numa task para ela ser criada. Vamos colocar subject, né? Uma task sem descrição e sem subject é meio difícil. Então, ligar para conta para lembrar do fechamento. Poderia criar uma variável com essa informação ou posso escrever um valor literal. Nesse caso, eu estou escrevendo um valor literal, que é uma melhor prática, nem é recomendado, tá? Description, e aí o subject, posso criar aqui um recurso, como eu estava dizendo, uma variável. Então, ligar, para ligar. Do tipo texto, default value, eu posso colocar aqui o valor que eu colocaria lá. Ligar. Então, beleza? Então tem esses caminhos. Poderia criar uma constante, poderia criar um text template para colocar aqui na description, no subject também, se for somente texto, não rich text. Ok?
Ok, então o meu flow, por enquanto, só vai criar uma tarefa para daqui a 2 dias. Já posso executar esse flow? Se eu executar ele, vamos lá, olha, criar... lembra das nomenclaturas padrões lá que eu gosto de usar? E como esse flow aqui é um after save, e especificamente after create, né? Create after... Ou você pode começar com o nome, mas after save, opportunity, create, or update. Tem uma discussão muito grande a respeito disso, principalmente relacionado aos record triggered flows. Muita gente coloca as condições dentro desse flow, dentro de um. No caso aqui, olha, o meu flow é after save, né? Qual objeto? Oportunidade e qual trigger? Criar ou atualizar. Vou ter somente este flow relacionado a essas duas ações aqui da oportunidade. Poderia segmentar mais por record type, poderia segmentar mais por território ou alguma coisa do tipo e colocar todos os decisions elements dentro do meu record trigger flow para que sejam atingidos ao invés de criar vários flows para ações específicas, né? Então, nesse caso, eu gosto muito de fazer isso daqui para ficar mais fácil de depurar, é uma das vantagens, e mais fácil de fazer um knowledge transfer, uma transição de conhecimento para futuros admins da minha organização, tá? Então, eu vou ter um tipo de flow para ações antes do save, para cada objeto no status creator update, beleza? Salvei aqui. Vamos já ativar esse flow ou depurar. Vamos depurar primeiro. Eu não tenho oportunidade nenhuma. Tem. Deixa eu criar uma oportunidade na minha organização, porque eu não conheço essa organização aqui em termos de oportunidade, tá? É nova. Então, vamos lá na oportunidade. Criar uma nova oportunidade. Teste, ó. 2. Selecionar a conta. Close date. Beleza. Save. Criei essa oportunidade. Vou depurar. Ó, não tem relacionamento nenhum ainda, não tem alerta, não tem tarefa, não tem nada aqui relacionado a esta oportunidade, nem surgiu nenhum alerta para mim, obviamente, porque eu não ativei o meu flow, né? Então, eu vou já depurar, debug, iniciar imediatamente com o create, né? Como se eu estivesse criando aquela oportunidade que eu acabei de criar, ok? Então, vou executar e depuro. Caminho imediato. Aconteceu um erro. Por isso que eu falei, ó, o meu elemento de execução imediata, ele deu erro porque não tem nada ainda dentro dele. Mas eu posso manter o meu flow assim? Por incrível que pareça, eu posso, tá? É como se fosse um scheduled triggered flow. Então, eu posso ter um elemento somente de ação assíncrona e somente um elemento de ação agendada, apesar de na depuração aparecer isso. Então, vamos lá. Vamos depurar novamente aqui. Editar flow, debug. Vou pular os passos aqui. E depurar. Dá erro ainda. Então, vamos ativar o flow e ver se ele executa nesse momento, tá? Vou lá na minha oportunidade, vou criar outra oportunidade após ativar o meu flow, para ver se ele vai criar a oportunidade independente da ação dele ali, né? Do caminho agendado. Teste 2, 6 do 2 de 24. E save. Se tivesse acontecido um erro, o que ia acontecer aqui? Eu ia receber um e-mail ou ia ter como falhas na minha depuração de flows, tá? Então, a gente pode ver se aconteceu esse erro lá agora, ok? Se aquele caminho agendado foi disparado ou não através do meu schedule path. Provavelmente foi, porque não tinha nenhuma ação ali, como eu disse. Vamos lá. Agora, compartilhar aqui. Na verdade, ainda não foi executado, né, gente? Por quê?
O caminho só vai ser executado, só vai ser criado depois de 2 dias, ok? Então, neste caso aqui, eu só vou ter a criação do meu registro daqui a 2 dias. Como é que a gente pode testar isso melhor? Falha minha por esse teste não funcionar, porque eu estou disparando um caminho que vai ser realizado daqui a 2 dias. Eu posso simplesmente aqui, ó, colocar 1 minuto aqui, né? Vou colocar 1 minuto depois da criação, ok? Só vou fazer isso para a gente ver a criação da tarefa, ok? Após 1 minuto aqui. Ok, salvei, save e ativar. Vou clonar essa daqui para andar mais rápido. Está travando aqui. Estou vendo minha tela? Bem, daqui a 1 minuto vai ser criada uma tarefa. Enquanto isso, a gente pode atualizar mais o nosso flow. Eu vou deixar essa telinha aberta aqui para a gente visualizar posteriormente, tá? Ok, já tem um caminho agendado. Outro caminho imediato, como boa prática, eu gosto de renomear minhas oportunidades com um nome padrão, né? Um nome padrão para a oportunidade, ao invés de colocar um nome qualquer que o Sales Rep fez. Então, deixa eu colocar aqui, ó, voltei no meu flow, caminho imediato, update triggered record, atualizar nome da oportunidade. Beleza? Então, usar a oportunidade que disparou o flow para antecipar a minha decisão para todas as oportunidades. Eu não quero que ninguém altere essa nomenclatura da minha oportunidade. Vou colocar como name aqui, igual uma fórmula, tá? E na fórmula, eu vou colocar fórmula, nome, ok. Dentro da oportunidade vai ser uma saída de texto. Obviamente, estou colocando a minha fórmula num valor literal ali, então tem que ser um texto. Vai ser o nome da conta, por exemplo, né? Então, eu vou utilizar a minha record variable, global record variable, aqui, como o nome da conta. Então, eu pego o account relacionado e vou no name da account. Cadê o name? Account name. Coloco um E aqui, um espaço, um traço, um dash, tá? Mais um E. E aqui eu posso colocar qualquer outra informação. Vamos supor, a oportunidade, o estágio da oportunidade, né? Que aí sempre vai atualizar. Lembra que eu estou executando ela sempre, atualizando a nomenclatura da oportunidade, dada a condição dela não estar fechada, ganha ou somente fechada. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou colocar novamente o record. E aí, o estágio da oportunidade. Stage name. E assim sucessivamente, tá, gente? Se a gente tivesse mais record type, colocaria o record type, ou a data de fechamento e etc. No caso aqui, como é data, eu não posso usar a data em si, né? Eu tenho que pegar o text, por exemplo. Posso colocar o day aqui, o mês, day, para a data de criação da oportunidade. Record, created, date. Aí o que vai fazer vai extrair o dia desta data. Vamos checar a sintaxe aqui, porque eu acho que eu... pick list. Mesma coisa para o pick list, né? Eu tenho que extrair o text ou o speak val, tal, condição, day. Expected date, received date, time. Calma aí. A data de criação é date, time. Então, deixa eu selecionar outra aqui. Vamos colocar no dia que o flow rodou, por exemplo, né? Que aí já não tem erro, date, time, beleza. Dia que o flow rodou. Só para a gente ter esse parâmetro aqui de nomenclatura. Poderia criar a fórmula colocando todos os parâmetros possíveis, de dia, mês, ano, etc. Tá bom? Então, eu tenho um caminho imediato para o meu flow. Vou salvar novamente e ativar.
Lembra que eu coloquei um novo elemento e alterações no próprio Flow, então eu teria que desativar e editar. Nesse caso, eu criei uma nova versão e vou atualizar a nova versão, que é a versão 3, tá? Vamos para o nosso registro ali. Se eu... Olha aqui, a ação foi criada 1 minuto depois da data de criação, tá? Ó, ligar. Então, tá a tarefa aqui que eu criei lá, ó, ligar para a conta para lembrar do fechamento. Aí tá relacionada à oportunidade em questão. Data de fechamento 9/2, que é exatamente 3 dias a partir de hoje, do dia que foi criada. Subject, ligar. Assigned to é o user ID que eu usei, que é o meu mesmo. Beleza? O status e a prioridade. Tudo isso eu defini lá no Create Hacker Element dentro do meu Hacker Trigger Flow. Ok? Então vamos voltar para a minha oportunidade e atualizar ela para ver se esse nomezinho aqui vai ser atualizado independente do que eu fizer aqui dentro. Vou colocar como 1000 aqui, ó. Salvar. Tá vendo? Então, Acme, o nome da conta, o estágio que ela tá e o 6 ali que eles refere-se ao dia de hoje, né? A nomenclatura meio nada a ver. Eu não coloquei espaço na nomenclatura, mas eu posso alterar essa forma para colocar um espaço. Como é que eu faço isso? Eu vou nos recursos aqui. Nessa aba se chama Toolbox, para quem viu as lições anteriores. Aqui eu tenho os recursos, as variáveis simples, variáveis de coleção. As variáveis globais não estão aqui, elas estão contidas quando você cria um novo recurso ou preenche alguma informação em elementos de ação DML ou assignment, etc. Tá bom? Então, neste caso, eu posso utilizar aqui, ó, o fórmula nome e editar dessa forma. Porque aqui, por exemplo, eu não coloquei um espaço, né? Então, eu poderia ter colocado um espaço para ficar o dia corretamente. E aí, desse texto, extrai o dia. E assim, sucessivamente. Eu posso colocar um outro E, uma barra, E. Aí, aqui, ao invés de dia, eu vou colocar um month. E, barra, E. E aqui, ia. Beleza? Vamos checar a sintaxe. Válido. Save as. Lembra, eu tinha que desativar o flow para salvar na mesma versão. Nesse caso, eu estou salvando uma nova versão. Vamos compartilhar aqui novamente. Minha nomenclatura não está boa. Vou atualizar aqui o estágio para que precisa de análise. Dá um save e aqui está o estágio. E a data, no caso, é 6/2/2024, corretamente, igual eu configurei. Dia, mês e ano. Ok? Gente, dúvidas? Se eu não me engano, dá para decorar o caminho agendado também. Na tela de debug tem a opção de escolher qual caminho você deseja testar. Exatamente, não estava ali porque eu acho que eu tenho que ativar nos Automation Settings primeiro, né? Deixa eu só visualizar aqui. Testar novamente, já que o Udo falou aqui, depurar. Aqui, olha, eu disparar teste lembrando a OP aberta, tá? Qual o caminho que vai executar o caminho agendado? Naquele caso estava dando um erro, obviamente, que não tinha nada. Mas esse caso aqui eu disparo um caminho. Então, vamos testar com outro caminho aqui, que é o schedule assíncrono, né? Eu vou adicionar um caminho assíncrono, beleza? E nesse caminho assíncrono, eu quero executar uma ação também de uma action para disparar um e-mail, por exemplo. O e-mail é muito complicado, tá? Por isso que eu não gosto de colocar aqui. Vamos fazer um create hacker, outro create, né? Então, essa task imediata, valores literais novamente. Vou colocar para um task aqui, valor da task,
um caminho mais rápido. Calma aí, eu vou clonar, né? Eu copiar esse elemento e colar aqui, né? Para esse cara, né? Aqui. Aí, do jeito que eu copiei. Vou nomear para não ficar feio. Criar tarefa. Imediata. Beleza. E a tarefa vai ser criada imediatamente depois. Mas eu quero que o Activity Day seja igual ao Today, né, que é hoje, uma tarefa imediata. Vou salvar e vou depurar para ver, olha. Depurar, eu tenho os 3 caminhos agora, beleza? Então, se eu tivesse mais um schedule path, apareceria o outro aqui também para eu executar. Então, vamos tentar aqui no Create, oportunidade. Tá. Teve um erro, se o problema continuar, então, error, ID show. É porque é um scan, a path run assim, ó. Para o caminho que executa de forma assíncrona, configure o flow para rodar apenas quando o record é editado e não, né, criado. Acho que eu coloquei como criado, né? Procurar assíncrono update. Pronto. Ainda está dando erro. Aí, e, gente, somente quando atingir, né? Até eu me confundo nessas coisas, tá, gente? Peço perdão. Quando, o que ele está falando ali somente quando atingir as condições do caminho específico para a depuração, ou seja, seria esse daqui, ó, tá bom? Mas nesse caso eu não vou alterar meu flow porque ele está criado muito bonitinho para a gente apagar tudo que estava ali de forma não assíncrona também. Vou apagar. Gente, alguma dúvida até neste momento? Eu tenho uma dúvida exatamente nesse ponto ali que você mostrou. Quando a gente vai criar um flow com um caminho agendado, por exemplo, foi um cenário que eu encontrei, nas condições ali, nos critérios de entrada, não pode usar um exchange, por exemplo, que ele não deixa a gente usar um critério agendado, né? Que é naquela condição, somente quando o registro for atualizado para atender. Isso é por causa de limitação, porque muito caminho agendado trava a org, tem alguma... Você está dizendo se somente o registro atingir as condições, né? Por exemplo, se a gente colocar nas condições aqui um exchange, por exemplo, equals true, ele não permite a gente já fazer essa condição agendada. Sim, né? Por exemplo, stage, né? Equals exchange aqui. Exchange equals true. Ele não permite aqui relacionar tudo, mas o caminho agendado vai dar, não? Sim. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Eu nunca tinha utilizado essa condição no caminho agendado. Não sei, eu vou pesquisar sobre isso. Por quê? Porque realmente, para você criar um caminho agendado, você tem que ter uma condição atingida, né? Porque senão ele vai ficar criando muitos caminhos, né? Nesse caso aqui, como o exchange é um caminho, você já pode configurar no trigger o caminho. Acho que é isso. Não sei, vou pesquisar a respeito, cara. A gente não tem uma resposta para te dar o porquê dessa limitação, não. Isso é uma boa. No caso, tive que fazer um flow, que no final dele atualizava um campo, aí eu tinha que usar esse valor desse campo para dar gatilho num outro que tinha um caminho agendado. Sim. Verdade. Nossa. Porque ele só vai naquela condição mesmo, somente quando o registro é atualizado para atender as condições. Interessante, interessante. Bom você ter mencionado isso. É uma dica boa aí para a gente testar.
Todo mundo entendeu, gente? Porque quando a gente coloca o exchanger aqui, somente vai executar quando todas as condições forem atingidas, né? Mesmo com a lógica específica. E aí o caminho agendado não pode ser disparado. Mas é uma limitação que eu não lembrava, não sabia disso. A gente gostaria de mostrar mais uma última coisa aqui no Record Triggered Flow, que é uma chamada para o subflow, que é o que a gente vai ver mais nos próximos capítulos, tá? O subflow, ele chama um flow específico sem um trigger dado, né? Eu já mostrei como criar uma... Vamos fazer uma variável aqui, olha. Deixa eu apagar. Colocar um assignment e uma variável, tá? Set variável. Então, set variable, eu só vou colocar aqui, ó, opportunity ID mesmo. Essa variável aqui, que eu vou criar, na verdade eu posso já colocar uma variável, record ID. A Kelly tá aí, é a Kelly que falou hoje de manhã, não sei se ela está. Oi, Guilherme. Oi. Bom dia. Tá um vento aí. Eu acho que você teve esse problema hoje, né? Do record ID relacionado a uma variável record ID. Isso mesmo. Depois você pode compartilhar ou eu tenho informação muito sigilosa no seu flow? Eu posso sim. Estou aguardando só o finalzinho do curso, porque acho que é uma dúvida bem básica. Tá bom, então. Beleza. Então, olha, para o Record Triggered Flow, a minha variável Record ID já vai estar definida, que é o próprio Record ID, né? Então, quando eu torno essa variável available for output, eu posso mandar ela para outro lugar. E nesse caso, eu quero mostrar como é que eu mando ela para um subflow, nesse tipo aqui, mandando o Record ID da minha oportunidade específica. Posso mandar mais informações, mas nesse caso eu só quero isso, tá? Então, eu vou tornar a minha variável aqui, record ID, igual ao ID do meu record, apesar dela já estar preenchida, só quero garantir que ela esteja preenchida aqui, ó, com o ID da minha oportunidade, beleza? Então, essa variável vai ser o ID da oportunidade. Vale, gente? E quando eu dou um save, vou até ativar, não precisaria, mas eu posso chamar um subflow aqui. No entanto, eu não tenho subflow criado, tá? Então, vamos lá criar um subflow. Na verdade, não se chama subflow o tipo de flow que você cria, mas é exatamente o auto-launched flow no trigger, que você pode chamar através de um subflow. É esse cara aqui, ó, auto-launched flow no trigger, tá? Como o próprio nome diz, ele pode ser chamado por uma Apex, processo, REST API e mais, tá? Criar. Quando eu crio uma variável aqui dentro, vamos setar a variável, olha. Set op record ID. Beleza? Então, vou criar uma variável aqui, do tipo variável também, var op ID. E nesse var op ID, eu vou colocar como texto available for input. Beleza? Por quê? É aqui que a informação do meu output vai entrar. Output é saída, input é entrada, né? Então, toma. A variável de entrada vai ser igual ao quê? Não tenho ainda, né? Porque eu quero pegar ela e jogar aqui dentro. Beleza? Só criar essa variável, tá? Então, eu vou salvar. Ele vai deixar eu salvar, mas com essa dependência de valor que vai ser nulo ali por enquanto. Então, subtask. Tá? Subtask. Beleza. Salvei, vou ativar aqui para não dar problema. Vou lá no meu flow agora. Vou dar um refresh nessa tela aqui. E aqui, olha, eu vou chamar um subflow. Subflow, agora o meu flow vai estar aqui, a subtask. E o input, tá vendo? A variável de input aqui, ó, criar task, né? Opa, foi mal, gente, eu não tinha compartilhado, mas o que eu fiz é isso aqui, olha. Vou aqui no subflow, seleciono o flow que eu acabei de criar
task. Muitas pessoas gostam de fazer isso, né? De criação de task, eu vou criar um subflow que recebe informação de qualquer lugar. Precisava ser uma op ID? Não precisava, poderia ser somente o what ID, por exemplo, para criar uma task. Subtask que a variável que eu coloquei como input é o var op ID. Que valor eu quero colocar ali dentro dessa variável que eu estou executando no flow? Eu posso jogar no meu record ID, né? O record ID aqui que já está preenchido no record ID. E pronto. Então, quando eu faço isso, aquele subflow vai ser lançado. Eu não preciso desse assignment aqui. E ele já vai estar preenchido o record ID, ó, o var hop ID, com aquela informação que cria preenchido com aquela variável do record ID da oportunidade que foi criado ou atualizado. Então, criar task aqui, task. Somente uma tarefa, usar valores literais, task, por exemplo, o ID vai ser relacionado ao var ID. Estão vendo aí minha tela? Não demorou para sincronizar aqui dessa vez. Mas é exatamente isso aqui, ó. Eu defino os campos que vão receber a informação variável do OpenID. Como eu já tenho, estou criando uma task, poderia fazer um get record aqui relacionado à oportunidade? Poderia também, porque a minha variável já está preenchida, né? Ó, opportunity, onde o campo da oportunidade, ID, vai ser igual ao var OpenID. E aí eu vou ter a oportunidade, gap related, ó, ok? Todos os registros não precisam, porque eu só tenho uma oportunidade relacionada, e aqui eu posso relacionar a minha task à oportunidade em si, que eu acabei de fazer do get. Beleza? É isso que eu queria mostrar nesse momento, gente. Aí a forma de criar uma oportunidade é o mesmo jeito que eu tinha criado, né? Teste, status, status, open, Bom, aí eu seleciono da variável de oportunidade aqui, o alvo da oportunidade, status, priority, bom, aí. Vou salvar e ativar. Posso depurar o meu flow também, aí para depurar, eu vou preencher com o ID daquela oportunidade lá, que eu já estou com ela aberta aqui, tá? Vou só pôr lá e testar. No caso, ó, criado a task com essas informações. Posso também testar ao vivo aqui. Lembre-se que um flow está chamando o outro para criar aquela task ali. Tá? Vou só alterar aqui o estágio para proposta. E aí a task tem que ser criada. Não coloquei o subject, né? Mas é essa task aqui que foi criada. Não precisaria criar um elemento, poluir aquele flow lá, já que eu criei um after save flow, e eu posso criar subflows para chamar. Os auto-launched flows, eu não preciso criar aquele monte de auto-launched flow. Um para cada criação, update de algum registro específico, né? E ele pode ser chamado por vários outros flows, não somente de oportunidade, como eu falei. Dúvidas, gente? Então, ótimo. Então, agora, Kelly. Pessoal, eu vou parar de compartilhar. Na verdade, eu posso não, eu vou, tá, gente? Independente se vocês querem ou não, mas eu vou passar aqui o quiz dessa aula com alguns elementos anteriores que vocês já estão na tela, inclusive, que eu estou vendo que a galera está executando. Só um segundinho. Vai ser aqui. Então, os elementos do Flow a gente passou um pouco. Ao decorrer do tempo, a gente vai mostrar mais sobre esses elementos. Vocês viram que não dá tempo de mostrar tudo, né? Então, elementos de dados de Flow e tal. Record Triggered Flow. A gente mostrou tudo isso, ó. Quem quiser tirar o printzinho e salvar, Record Triggered Flow, para que serve? Pode tirar print, pode compartilhar, não estou preocupado com isso. Aqui, nas condições de início, como a gente mostrou, só uma revisão breve. Seleciona o objeto, configura o trigger, as condições de entrada, after save, before save, se as condições são lógicas ou qualquer lógica atendida a uma fórmula que seja igual a true.
beleza? E os caminhos síncronos e assíncronos, e se o registro deve ser, e se o flow deve ser executado somente quando as condições acima forem atingidas, ou sempre que o registro for criado ou atualizado, independente se as condições naquela ação forem atingidas ou não, mas estarem atingidas. Tá? Ó, a utilização do flow, como está aqui, o before save flow são 10 vezes mais rápidos do que o flow de after save. Atualiza apenas o registro que executou o flow, sem opções para criar ou excluir registro. Não é possível acessar valores de campos definidos apenas após o registro ser salvo, por exemplo, o ID do registro. Não consome limite DME. Isso daqui é um pouco falso, porque o record trigger de flow, quando ele executa, ele vai atualizar. Independente se você tem um update, um assignment, ele vai atualizar aquele registro sim, então consome, tá? Mas não consome ações DME de outros registros relacionados. Ó. É isso, gente. Vamos lá. Flow Trigger Explorer, como eu já mostrei, o Screen Flow a gente está passando, e eu quero isso daqui. Quem não tem o caminho, ó, hoje o prêmio